Naquela manhã quente, ninguém na pequena Quixeramobim imaginava que o sertão ia ganhar um novo inimigo. O sol ainda não havia nascido completamente quando o estalo seco de botas rasgou o silêncio da praça. O padre João, com seus 60 anos de idade e as mãos calejadas de tanto ajudar os pobres, estava terminando a missa matinal quando ouviu o tropel de cavalos. 5 jagunços entraram na igreja São Sebastião, os rifles pendurados nos ombros, o cheiro de pólvora e cachaça entrando junto com eles. Padre João, o coronel Teodoro Alves mandou um recado, disse o mais alto, com uma cicatriz que cortava o rosto do olho até o queixo. Você tá falando demais da boca para fora. Vai aprender a ficar quieto. O padre, com a batina surrada mas limpa, olhou firme para os homens. Não tenho medo de coronel nenhum. A palavra de Deus é para todos, e a verdade precisa ser dita. O coronel Teodoro oprime esse povo, rouba a terra dos peão, e eu não vou ficar calado. O jagunço cuspiu no chão da igreja. Pois vai se arrepender dessa língua solta, velho. Antes que alguém pudesse reagir, os capangas agarraram o padre pelos braços. As mulheres que estavam na missa gritaram. As crianças choraram escondidas atrás das saias das mães. Ninguém podia se mover. Quem ousasse, levaria chumbo. Ave Maria, solta o padre, ele só ajuda a gente, gritou Dona Marieta, uma viúva que o padre tinha ajudado quando perdeu o marido. Cala a boca, mulher, se não quer levar um tapa, respondeu outro jagunço, empurrando a senhora com força. Arrastaram o padre João pela rua de terra batida. A poeira levantava com cada passo, grudando no suor das testas de quem assistia impotente. O céu estava limpo, mas o calor já queimava a pele. Na praça central de Quixeramobim, bem em frente à igreja, havia um poste de madeira velho, usado antigamente para amarrar cavalo. Os jagunços amarraram o padre João ali, com cordas grossas que machucavam os pulsos. O sol de meio-dia começava a subir, implacável, queimando tudo que tocava. O vento quente da caatinga não trazia alívio, só poeira e o cheiro de terra seca. Fica aí, padre, até aprender a não falar mal do coronel Teodoro Alves, gritou o jagunço da cicatriz, dando um tapa no rosto do padre que fez sangue escorrer do canto da boca. Do alto da varanda de sua fazenda, a 2 quilômetros dali, o coronel Teodoro Alves observava com um sorriso torto. Ele era um homem gordo, de bigode grisalho e olhos pequenos que pareciam não ter alma. Dono de quase toda a terra ao redor de Quixeramobim, comandava com mão de ferro. Para ele, peão era descartável e padre que pregava contra ele merecia sofrer. Deixa o velho torrar no sol. Vai aprender que aqui quem manda sou eu, disse Teodoro, acendendo um charuto importado enquanto bebia um copo de cachaça cara. As horas passavam devagar. O sol subia e descia sem piedade. O padre João, amarrado, tinha os lábios rachados, a pele queimando. Ele rezava baixinho, mas a sede começava a apertar. As pessoas da cidade passavam, olhavam com pena, mas ninguém ousava se aproximar. 6 jagunços montavam guarda ao redor do poste, com rifles prontos. Uma criança tentou levar água, mas foi enxotada com um empurrão que a jogou no chão. Sai daqui, fedelho! Quem desobedecer vai conhecer o cano do meu rifle! Passou um dia inteiro. O padre João começava a delirar com a sede. Sua cabeça pendia, a boca aberta tentando puxar ar quente que só queimava os pulmões. Foi quando Zé Antônio, um cangaceiro do bando de Lampião, que estava de passagem pela região comprando munição, viu a cena. Ele conhecia o padre João. Mais que isso, sabia que o padre era amigo de Dona Maria, mãe de Virgulino Ferreira da Silva, o homem que todo o sertão chamava de Lampião. Zé Antônio sentiu o sangue ferver. Sabia que essa história não ia acabar bem para o coronel Teodoro. Esperou a noite cair, montou seu cavalo e galopou sem parar rumo à Serra do Raso, onde Lampião e seu bando estavam acampados. A lua cheia iluminava a caatinga quando Zé Antônio chegou. Os cangaceiros estavam ao redor da fogueira, comendo carne de sol com farinha. Maria Bonita afiava sua peixeira, os olhos atentos como sempre. Lampião,
com seu chapéu de couro enfeitado e a garrucha na cintura, ergueu os olhos ao ver o companheiro chegar ofegante. "O que foi, Zé? Parece que viu o cão", disse Lampião, levantando-se. "Virgulino, é o padre João. O coronel Teodoro Alves mandou os jagunço pegar ele. Tá amarrado num poste no centro de Quixeramobim, sem água, sem comida, torrando no sol. Já faz um dia." O rosto de Lampião mudou. Os olhos, normalmente calmos, se estreitaram. A mandíbula travou. Maria Bonita parou de afiar a peixeira e olhou para Virgulino. Ela sabia o que aquilo significava. "O padre João é amigo da sua mãe, né, Virgulino?" perguntou Maria Bonita, com a voz calma, mas carregada de certeza. "É mais que amigo, mulher. Foi ele quem ajudou minha mãe quando meu pai morreu. Foi ele quem deu comida para os meus irmãos quando a gente não tinha nada. E agora esse miserável do Teodoro quer humilhar o padre?" Lampião cuspiu no chão, a raiva queimando mais que o sol do meio-dia. "Esse coronel vai aprender que não se mexe com homem de bem. Quem ofende o padre João, ofende a minha mãe. E quem mexe com a minha família, paga com sangue." Maria Bonita se levantou, ajeitando a cartucheira no peito. "Pois se é para enfrentar esse miserável, que seja agora, Virgulino. O padre não aguenta muito tempo naquele sol." Lampião olhou para o bando. Todos os cangaceiros já estavam de pé, checando as armas, prontos para a guerra. "Vocês sabem o que fazer. Vamos para Quixeramobim, vamos resgatar o padre João. E o coronel Teodoro vai pagar caro por essa ofensa." O vento da caatinga soprou forte, levantando a poeira. Era como se o próprio sertão soubesse. Uma tempestade de sangue e vingança estava prestes a começar. O que o coronel Teodoro não sabia era que, ao amarrar aquele padre no poste, tinha assinado sua própria sentença de morte. No sertão, quem mexe com homem de bem, mexe com a justiça do cangaço. E a justiça de Lampião era feita a fio de peixeira e bala de garrucha. A madrugada ainda não tinha clareado quando o bando de Lampião levantou o acampamento. O frio da noite do sertão cortava a pele, mas nenhum cangaceiro reclamava. Eles conheciam aquele silêncio antes da tempestade. Era o silêncio de quem marchava para a guerra. Lampião estava à frente, montado em seu cavalo preto, o chapéu de couro puxado para frente, o olhar fixo no horizonte onde Quixeramobim ficava. Ao seu lado, Maria Bonita cavalgava com a mesma postura firme, o rifle atravessado nas costas, a peixeira reluzindo na cintura. Atrás deles, 15 cangaceiros seguiam em fila, todos armados até os dentes. "Virgulino", disse Maria Bonita, quebrando o silêncio. "Você sabe que o coronel Teodoro tem uns 30 jagunço, né? Não vai ser fácil." Lampião olhou para ela, um sorriso curto e amargo nascendo no canto da boca. "Eu sei, mulher, mas não é sobre quantos eles são. É sobre o que eles fizeram. Quem mexe com padre que ajuda pobre, mexe com o sertão inteiro. E o cangaço é a voz do sertão." Maria Bonita assentiu. Ela sabia que quando Virgulino falava com aquela voz rouca e decidida, não havia volta. "Pois se for para enfrentar esses cabra, que seja rápido. O padre não aguenta mais um dia naquele sol." O bando seguia pela vereda estreita, entre a caatinga espinhosa e as pedras afiadas. O sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja e vermelho, como se o próprio sertão soubesse que sangue ia ser derramado. Enquanto cavalgavam, Lampião pensava. Não era só sobre o padre João, era sobre tudo que aquilo representava. Os coronéis achavam que podiam fazer o que quisessem, humilhar, roubar, matar, e o povo sofria calado, com medo de represália. "A gente vive para isso, não tem jeito", murmurou Virgulino quase para si mesmo. Maria Bonita percebeu o tom e perguntou: "Tá pensando no quê, Virgulino? Não é hora para ficar com saudade do passado, não." Ele olhou para ela e sorriu levemente. "Pensando no povo, Maria. Esse povo que sofre, que chora e vê tudo cair na mão dos coronéis. Mas não vamos deixar isso acontecer com o padre João, não no meu sertão." Pararam numa grota escondida, a uns 5 quilômetros de Quixeramobim. Era hora de planejar. Lampião desceu do cavalo e reuniu os homens em círculo.
O cheiro de suor misturado com couro e pólvora preenchia o ar. Vocês sabem o que fazer, começou Lampião com a voz seca e autoritária. Vamos dividir o bando. Eu, Maria Bonita e 5 cabras vamos pela frente, passando pela Grota do Cedro. O resto vai cercar a cidade pelo outro lado. Quando eu der o sinal, 3 tiros rápidos, os 6 avançam. E os jagunços que estão guardando o padre? Perguntou Antônio Bocalarga, um cangaceiro alto e magro como um pau de aroeira. Esses vão cair primeiro. Sem barulho, depois a gente cuida do resto, respondeu Lampião, passando a mão pela coronha da garrucha. E o coronel Teodoro? Perguntou Zé Antônio. Lampião olhou fixamente para ele, os olhos brilhando com uma fúria fria. Esse é meu. Não quero ninguém encostando nele antes de mim. Quem mexe com o amigo da minha mãe, paga na minha mão. Maria Bonita se aproximou de Lampião. Você sabe que ele vai tentar jogar sujo, né? Coronel não luta limpo. Não tem sujo, mulher. Tem coragem ou tem cova. Quem vier com ameaça vai se arrebentar, respondeu Lampião. Ele virou para o bando e continuou. Ninguém atira sem ordem. Vamos chegar quieto como onça na moita. Quem fizer barulho antes da hora vai conhecer a ponta da minha peixeira. Os cangaceiros ajeitaram as cartucheiras, checaram os rifles, afiaram as peixeiras. Cada um sabia seu papel. No cangaço, um erro custava a vida. E com Lampião no comando, erro não era tolerado. Enquanto isso, em Quixeramobim, o padre João estava no 2º dia amarrado ao poste. Seus lábios estavam rachados e sangrando, a pele do rosto queimada pelo sol inclemente. Ele já não conseguia manter os olhos abertos direito. A sede era tanta que a garganta doía ao tentar engolir. Os 6 jagunços que faziam a guarda estavam entediados. Jogavam baralho na sombra de uma árvore próxima, bebendo cachaça e rindo alto. Esse padre já devia ter morrido, disse um deles, dando uma baforada no cigarro de palha. O coronel mandou deixar ele até amanhã. Disse que é para servir de exemplo, respondeu outro. O que eles não sabiam era que naquele exato momento, Lampião e seu bando estavam a menos de 3 quilômetros de distância, movendo-se silenciosos como cobras na caatinga. A tarde começava a cair quando Lampião fez o sinal para pararem. Estavam escondidos atrás de um morro baixo, com visão clara da praça de Quixeramobim. Dali, podiam ver o padre João amarrado, a cabeça pendendo para frente quase inconsciente. Os jagunços ainda jogavam cartas desatentos. Maria Bonita se agachou ao lado de Virgulino. Vixe Maria, olha o estado do padre, não aguenta muito mais. Eu sei, disse Lampião, os dentes cerrados. Por isso vamos agir agora, sem pressa, mas sem demora. Ele apontou para 3 cangaceiros. Os 6 vão pela direita. Derrubem os jagunços da guarda sem fazer barulho. Usem a faca. Quando o último cair, façam o sinal. Os 3 homens sumiram na caatinga, silenciosos como fantasmas. Lampião olhou para Maria Bonita. Preparada, mulher? Ela sorriu. Aquele sorriso perigoso que só Maria Bonita tinha. Nasci pronta, Virgulino. Esse coroné vai aprender que não se mexe com o cangaço. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue. Era como se o sertão já soubesse. A vingança estava chegando. E quando Lampião dava sua palavra, ela era cumprida. Com bala, com peixeira, com sangue, se fosse preciso. O coronel Teodoro ainda não sabia, mas seu tempo estava contado. No sertão, justiça chega devagar, mas chega. E quando chega, não tem perdão. O silêncio da tarde era quebrado apenas pelo vento seco que balançava os galhos mortos da caatinga. Lampião, agachado atrás de uma cerca de barro rachado, observava cada movimento dos jagunços na praça. O coração batia firme, não de medo, mas de raiva controlada. Ao seu lado, Maria Bonita respirava devagar, os dedos acariciando o cabo da peixeira. Os 3 cangaceiros que Lampião tinha enviado se aproximavam pelos fundos da praça, rastejando entre arbustos e pedras.
O primeiro jagunço nem viu quando a lâmina atravessou suas costas, cortando o ar dos pulmões antes que pudesse gritar. Caiu de joelhos, os olhos arregalados, a vida escapando silenciosa. O segundo estava de costas, mijando contra uma parede. Não ouviu os passos, só sentiu o braço forte ao redor do pescoço e a faca entrando pela lateral, rápida e profunda. Seu corpo escorregou até o chão, deixando um rastro vermelho na parede. O terceiro jagunço percebeu algo errado quando viu o companheiro cair. Abriu a boca para gritar, mas uma peixeira voou pelo ar e cravou em sua garganta. Ele caiu de costas, as mãos agarrando o cabo da faca, a vida se esvaindo em segundos. Os outros 3 jagunços, que ainda jogavam cartas, demoraram a perceber. Quando olharam para trás e viram os corpos, já era tarde. Um deles conseguiu levantar, mas o tiro de Lampião explodiu no silêncio da tarde. A bala atravessou o peito do homem, jogando-o para trás. "Agora!" gritou Lampião, levantando-se. Maria Bonita saiu correndo, o rifle na mão, os olhos fixos nos jagunços restantes. Um deles tentou apontar a espingarda, mas Maria foi mais rápida. Disparou 2 vezes. O primeiro tiro pegou no ombro, o segundo no peito. O homem rodou e caiu na poeira. O último jagunço, vendo que estava cercado, largou a arma e ergueu as mãos. "Não me mata! Não me mata! Eu só estava cumprindo ordem!" Lampião se aproximou devagar, a garrucha ainda fumegando na mão. "Ordem de quem, cabra?" "Do Coronel Teodoro. Ele mandou. Eu só obedeço." "Pois vai obedecer no inferno", disse Lampião, puxando o gatilho. O disparo foi certeiro. O jagunço caiu de lado, os olhos vidrados. Maria Bonita já estava cortando as cordas que prendiam o Padre João. "Padre, aguenta firme. A gente veio buscar o senhor." O Padre João, mal conseguindo abrir os olhos, murmurou: "Maria Bonita, Virgulino." "Tá tudo bem, padre. Você vai ficar bom", disse Lampião, ajudando a segurar o homem que mal conseguia ficar em pé. "Água!" gritou Maria Bonita. Um dos cangaceiros trouxe o cantil. O padre bebeu devagar, a água escorrendo pelo queixo, molhando a batina suja de sangue e poeira. Mas a paz durou pouco. Do outro lado da praça surgiram mais jagunços, muitos, pelo menos 20 homens a cavalo, liderados por um capanga enorme, de barba cerrada e cicatriz na testa. "É o bando do coronel!" gritou Zé Antônio. "Lampião!" berrou o capanga. "Solta o padre e vai embora se não quer morrer." Lampião olhou para o homem, um sorriso torto no rosto. "Você que vai morrer, cabra da peste. Não sabe com quem tá falando?" "Sei sim, tá falando com João Corisco, braço direito do Coronel Teodoro Alves, e você invadiu nossa cidade." "Cidade?" Lampião cuspiu no chão. "Essa cidade pertence ao povo, não a coronel nenhum. E quem prende padre para morrer de sede não merece respeito." João Corisco fez um sinal. Os jagunços apontaram as armas. "Última chance, Lampião." "Não tem chance, miserável. Só tem morte." Os tiros estouraram de todos os lados. A praça virou um inferno de pólvora e grito. Lampião rolou atrás de um barril, disparando a garrucha com precisão mortal. Cada tiro, um jagunço caía. Maria Bonita se abaixou atrás de uma parede, o rifle cuspindo fogo. 2 jagunços caíram gritando, o sangue espirrando na terra seca. "Cuidado, Virgulino!" gritou Maria quando viu um jagunço se aproximando pelas costas. Ela não teve tempo de atirar. Puxou a peixeira e, num movimento rápido, cravou a lâmina nas costelas do homem. Ele soltou um grito abafado e desabou. "Valeu, mulher!" Lampião disparou mais 3 vezes, mas 2 jagunços caíram. João Corisco, vendo seus homens caindo, rugiu de raiva. "Matem esses cabra! Não deixem nenhum vivo!" Mas o bando de Lampião era experiente. Cada cangaceiro sabia onde se posicionar, como atirar, quando recuar. Enquanto isso, o restante do grupo, que tinha cercado a cidade pelo outro lado, apareceu pelas costas dos jagunços. Foi um massacre. Pegos de surpresa, os homens do coronel tentaram fugir, mas Lampião não dava trégua. "Ninguém foge. Quem mexeu com o padre vai pagar." João Corisco viu que estava perdido.
montou no cavalo e tentou escapar. Mas Lampião foi mais rápido. Deu um tiro certeiro que pegou o ombro do capanga, fazendo-o cair do cavalo com um grito de dor. Lampião se aproximou devagar, recarregando a garrucha. João Corisco, no chão, sangrando, olhou para cima com medo nos olhos. Não me mata. Eu tenho família. O padre também tem família, disse Lampião com a voz fria como gelo. O povo dessa cidade também tem. Mas vocês não pensaram nisso, não é? Foi ordem do coronel. Pois manda um recado pro seu coronel. Diz para ele que Lampião tá vindo e que ele vai pagar. Cada gota de suor que o padre derramou vai virar sangue do coronel. Lampião não matou João Corisco. Deixou o homem sangrando no chão. Um recado vivo pro coronel Teodoro. No sertão, às vezes deixar alguém vivo era pior que matar. A praça estava silenciosa agora. Corpos de jagunços espalhados, a poeira misturada com sangue. O povo de Quixeramobim começou a sair das casas, tímido no começo, depois mais confiante. Foi Lampião! Lampião salvou o padre! Gritou uma mulher. Deus te abençoe, Virgulino! Disse um velho de bengala. Mas Lampião não estava interessado em glória. Ajudou o padre João a sentar na sombra. Deu mais água para ele. Padre, você vai ficar bem, mas agora a gente precisa terminar o que começou. O padre, ainda fraco, segurou a mão de Lampião. Virgulino, não precisa, Di já fez bastante. Precisa sim, padre. Enquanto o coronel Teodoro estiver vivo, ninguém está seguro. Ele vai tentar de novo, mas não se avexe. A justiça vai ser feita. Maria Bonita se aproximou. Virgulino, o coronel deve estar na fazenda dele, a uns 3 quilômetros daqui. Lampião levantou, ajeitou o chapéu, recarregou as armas. Então vamos acabar com isso. Hoje, o sol estava se pondo, mas a guerra ainda não tinha terminado. O sertão ia ver naquela noite o que acontece quando se mexe com o cangaço. A noite caía sobre o sertão como um manto pesado. As estrelas começavam a aparecer, milhares delas, testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Lampião cavalgava na frente, os olhos fixos no caminho que levava à fazenda Santa Rita, propriedade do coronel Teodoro Alves. Atrás dele, 15 cangaceiros seguiam, cada um checando suas armas, preparados para a batalha final. Maria Bonita cavalgava ao lado de Virgulino. Você sabe que ele não vai se entregar fácil, né? Deve ter mais jagunço na fazenda. Eu sei, mulher, mas ele já perdeu seus melhores homens. O que sobrou é covarde. Quando virem o cangaço chegando, vão correr que nem preá. E se não correrem? Lampião olhou para ela, a luz da lua iluminando seu rosto marcado pelo sol e pelas batalhas. Aí vão morrer. Simples assim. A fazenda Santa Rita apareceu na curva do caminho. Era grande, com casa de telha, varanda ampla e um curral enorme. Luzes de Lampião brilhavam nas janelas. De longe, dava para ouvir vozes e risadas. O coronel Teodoro estava celebrando, achando que tinha vencido. Tá ouvindo isso? Disse Maria Bonita com raiva na voz. Tão rindo enquanto o padre quase morria. Não vão rir por muito tempo, respondeu Lampião. Ele fez um sinal para o bando. Os cangaceiros se espalharam, cercando a fazenda por todos os lados. Lampião, Maria Bonita e mais 4 homens seguiram pela frente, aproximando-se da varanda. 2 jagunços faziam guarda na porta. Estavam meio bêbados, encostados nas colunas de madeira. Nem viram quando os cangaceiros surgiram das sombras. Um golpe de cabo de rifle e caíram desmaiados, sem fazer barulho. Lampião subiu os degraus da varanda devagar. Através da janela, podia ver o coronel Teodoro sentado numa cadeira larga, um copo de uísque na mão, rindo com outros 2 homens. Aquele padre vai aprender a não falar mal de mim. Amanhã, se ainda estiver vivo, mando soltar, mas vai pensar 2 vezes antes de abrir a boca de novo, disse Teodoro, dando uma gargalhada forte. Foi quando Lampião chutou a porta com força. A madeira explodiu, os gonzos arrancando da parede. O coronel Teodoro levantou de um pulo, o copo de uísque caindo e quebrando no chão.
Quem é? As palavras morreram na garganta quando ele viu Lampião parado na soleira, a garrucha apontada para sua cabeça. Boa noite, coronel, disse Lampião, com um sorriso frio. Vim fazer uma visitinha. Os dois homens que estavam com Teodoro tentaram pegar as armas, mas Maria Bonita e os outros cangaceiros já tinham entrado. Não se mexam, se não querem conhecer o inferno hoje. Teodoro, gordo e suado, recuou até encostar na parede. Lampião, você não pode entrar na minha casa assim. Não posso? Lampião deu um passo à frente. Mas entrei. E sabe por quê? Porque você sequestrou um padre, amarrou ele num poste para morrer de sede. Um homem de bem que só ajudava pobre. Ele estava falando mal de mim, difamando meu nome. Difamando? Lampião cuspiu no chão polido da sala. Ele estava dizendo a verdade, que você rouba a terra, explora peão, mata quem discorda. Isso não é difamação, coronel. É verdade. Teodoro tentou se recompor, inchando o peito. Eu sou dono dessas terras. Tenho o direito de fazer o que quiser. Tinha, corrigiu Lampião. Passado, porque hoje, coronel, sua conta chegou. Maria Bonita se aproximou do coronel, a peixeira na mão. Você gosta de ver gente sofrendo, né? Pois agora vai saber como é. Não, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar 1000 contos de réis, 2000, o que vocês quiserem. Lampião balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro sujo, coronel. Quero justiça. Justiça? Você é bandido, cangaceiro. Não tem moral para falar de justiça. Foi quando Lampião perdeu a paciência. Deu um tapa tão forte no rosto de Teodoro que o homem girou e caiu de joelhos, cuspindo sangue. Bandido! Lampião agarrou o coronel pelos cabelos, forçando-o a olhar para cima. Eu sei o que eu sou, mas eu nunca amarrei um padre para morrer de sede. Eu nunca roubei terra de viúva. Eu nunca matei peão por pedir um dia de folga. Quem é o bandido aqui, coronel? Teodoro chorava agora, o nariz sangrando, os olhos arregalados de medo. Me perdoa, me perdoa. Perdão? Maria Bonita se abaixou na frente dele. Quantas pessoas imploraram perdão para você, coronel? Quantas? E quantas você perdoou? Silêncio. É o que eu pensei, disse Maria, levantando. Lampião arrastou o coronel até a varanda. A lua cheia iluminava tudo, clara como o dia. O coronel Teodoro tremia, os joelhos batendo um no outro. Você sabe o que acontece com quem mexe com um homem de bem no sertão, coronel? Perguntou Lampião, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Não faça isso. Eu sou importante. Tenho amigos em Fortaleza, no governo. Seus amigos não estão aqui agora, não é? Disse Lampião. É só você, eu e a justiça do sertão. Maria Bonita observava, os braços cruzados. Ela sabia que aquele momento ia mudar tudo. O coronel Teodoro era poderoso. Matá-lo significaria guerra com outros coronéis. Mas também significaria que o povo ia saber. O cangaço não aceitava injustiça. Aqui não tem perdão, disse Lampião, puxando a peixeira da cintura. Não! Pelo amor de... O grito foi cortado. A lâmina entrou rápida, silenciosa. O coronel Teodoro Alves caiu de joelhos, as mãos no peito, os olhos arregalados. Caiu de lado na varanda de sua própria fazenda, a vida se esvaindo devagar. Lampião limpou a peixeira na roupa do coronel e guardou de volta. Olhou para os cangaceiros. Soltem os peões que trabalham aqui. Digam que essa terra agora é deles. Quem quiser ficar e trabalhar para o próprio sustento, pode ficar. Quem quiser ir embora, vá com Deus. Os dois homens que estavam com o coronel, vendo a cena, caíram de joelhos. Não mata a gente, Lampião. Nós só trabalhava para ele. Levantem. Vocês não fizeram nada contra o padre. Podem ir embora. Mas se eu souber que viraram jagunço de outro coronel, vou atrás de vocês. Os homens saíram correndo, desaparecendo na noite. Maria Bonita se aproximou de Lampião. Tá feito, Virgulino. O coronel pagou. Tá feito, repetiu Lampião, olhando para o corpo no chão. Mas isso não vai ser o fim. Vai ter mais coronel querendo vingança. Sempre tem, disse Maria, com um sorriso triste.
Mas hoje o padre João está vivo e o povo de Quixeramobim pode dormir em paz. O bando começou a se afastar da fazenda. Antes de montar no cavalo, Lampião olhou para trás uma última vez. O corpo do coronel Teodoro Alves estava iluminado pela lua. Um lembrete de que no sertão, justiça sempre chega. Pode demorar, mas chega. Vamos embora, disse Lampião. Temos que voltar para Quixeramobim. O amanhecer chegou devagar em Quixeramobim. O sol subia no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. A praça, que ontem estava manchada de sangue, agora estava sendo limpa pelas mulheres da cidade. O padre João estava na casa de Dona Marieta, sendo cuidado. Ela limpava as feridas dele, passava banha de porco nos pulsos machucados pelas cordas. Padre, o senhor tem que descansar, dizia Dona Marieta com lágrimas nos olhos. Quase morreu. Estou bem, minha filha, respondeu o padre, a voz ainda fraca. Deus me protegeu, e Lampião também. Foi quando Lampião e Maria Bonita entraram na casa. O padre tentou se levantar, mas Virgulino fez um gesto para ele ficar sentado. Não precisa levantar, padre. Como está se sentindo? Melhor, graças a Deus. E graças a você, Virgulino. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, padre. O senhor foi amigo da minha mãe quando ela precisou. Isso eu nunca esqueço. O padre João sorriu, os olhos brilhando. Sua mãe seria orgulhosa de você, Virgulino. Não sei não, padre. Ela queria que eu fosse homem de bem, trabalhador. Virei cangaceiro. Você é homem de bem, disse o padre, segurando a mão de Lampião. Do seu jeito, na sua luta, mas é homem de bem. Protege quem precisa, enfrenta quem oprime. Maria Bonita, encostada na parede, observava a cena. Sabia que aquelas palavras significavam muito para Virgulino. O coronel Teodoro está morto, padre, disse Lampião. Não vai machucar mais ninguém. O padre fechou os olhos e rezou baixinho. Que Deus tenha misericórdia de sua alma e que o senhor Virgulino encontre paz um dia. Paz? Lampião deu um sorriso triste. No sertão não tem paz, padre. Só tem luta. Eles saíram da casa e foram para a praça. O povo de Quixeramobim estava reunido. Crianças, mulheres, homens velhos e jovens. Todos queriam ver Lampião, agradecer, tocar em sua roupa como se ele fosse santo. Lampião, obrigado por salvar o padre. Você é herói do povo. Deus te abençoe, Virgulino. Mas Lampião levantou a mão pedindo silêncio. Eu não sou herói de ninguém. Fiz o que tinha que ser feito. O padre João é homem de bem, e homem de bem não merece sofrer. Mas vocês têm que entender uma coisa. Enquanto tiver coronel achando que manda, vai ter sofrimento. Um homem de uns 40 anos, chapéu de palha na mão, se aproximou. Mas o que a gente pode fazer, Lampião? Nós somos peão, não temos arma, não temos poder. Tem sim, respondeu Lampião. Tem a união. Quando um coronel quiser fazer maldade, se juntem. Não deixem sozinho quem precisa de ajuda. O sertão é de vocês, não é de coronel. E se virem outros jagunços? Se vierem, mandem recado pro cangaço. A gente volta. O povo aplaudiu, alguns chorando de emoção. Mas a paz durou pouco. Um cangaceiro veio correndo da entrada da cidade. Lampião, tem um homem chegando. Diz que é mensageiro de outro coronel. Lampião e Maria Bonita trocaram olhares. Que coronel? Coronel Jacinto da Silva. Diz que quer conversar com você. Lampião cuspiu no chão. Deixa ele vir. Minutos depois, um homem magro, de bigode fino e roupa boa, chegou montado num cavalo branco. Desceu devagar, tirando o chapéu. Lampião? Quem quer saber? Sou Antônio Figueira, mensageiro do coronel Jacinto da Silva. Ele manda dizer que ouviu falar do que aconteceu com o coronel Teodoro. E daí? E daí que o coronel Jacinto não gostou. Teodoro era primo dele. Maria Bonita deu um passo à frente. E o que o coronel Jacinto vai fazer? Chorar? O mensageiro olhou para ela com desprezo. Vai fazer justiça. Vai reunir os homens dele e dos outros coronéis. Vão caçar vocês até o fim do sertão. Lampião riu. Uma gargalhada alta, sem medo.
Podem vir. Diga para o seu coronel que o cangaço não tem medo de ameaça. Ele quer guerra? Vai ter guerra. Mas avisa ele, quem mexe com o cangaço paga com a vida. O mensageiro engoliu seco, montou no cavalo e saiu galopando. Maria Bonita olhou para Lampião. Começou, Virgulino. Agora os outros coronéis vão se juntar contra nós. Que venham, disse Lampião, ajeitando a cartucheira. O sertão é grande, e onde tiver opressão, o cangaço vai estar lá. Zé Antônio se aproximou. E agora, Lampião? Vamos pro esconderijo? Não ainda. Primeiro vamos garantir que o Padre João está bem guardado. Depois vamos pro raso da Catarina. De lá, a gente vê o que fazer. O bando começou a se preparar para partir. Mas antes, Lampião foi até o Padre João uma última vez. Padre, o senhor vai ficar bem aqui? Vou sim, Virgulino. O povo vai me proteger agora. Se precisar de mim, mande recado. Eu volto. Sei que volta. Vai com Deus, meu filho. Lampião virou as costas, mas o padre chamou. Virgulino. Sim, padre. A vingança nunca termina. Mas um dia você vai ter que escolher entre a vingança e a paz. Lampião não respondeu. Montou no cavalo, Maria Bonita ao seu lado, e o bando partiu. A poeira levantava atrás deles, como sempre. O sertão assistia em silêncio. Quixeramobim ficava para trás, mas Lampião sabia que a luta estava só começando. O coronel Jacinto da Silva queria guerra, e guerra ele ia ter. Mas seria uma guerra que ele nunca esqueceria, porque no sertão, quando se mexe com o cangaço, não tem volta. Só tem sangue e poeira. E Lampião sabia disso melhor que ninguém. 3 semanas haviam passado desde a morte do coronel Teodoro Alves. A notícia se espalhou pelo sertão como fogo na caatinga seca. Nas feiras, nos mercados, nas vendas, o povo sussurrava o nome de Lampião com respeito e medo. Uns diziam que ele era demônio, outros que era santo. Mas todos concordavam. Ele era justiça. Lampião e seu bando estavam acampados no raso da Catarina, uma região árida e cheia de grotas, onde era impossível ser encontrado se não quisesse. Ali, entre pedras e juremas, os cangaceiros descansavam, limpavam armas e contavam histórias ao redor da fogueira. Maria Bonita estava sentada num toco de madeira, costurando um rasgão na camisa de Virgulino. Você precisa ter mais cuidado. Essa camisa já está mais remendo que pano. Lampião sorriu. Mulher, não tenho tempo de cuidar de camisa. Tenho que cuidar do bando. Pois cuida dos dois, ela respondeu, sem tirar os olhos da costura. Zé Antônio se aproximou da fogueira, o rosto preocupado. Virgulino tem notícia. Que notícia? O coronel Jacinto da Silva está juntando jagunço. Dizem que são mais de 50 e tem outros coronéis com ele. Querem sua cabeça. Lampião cuspiu no fogo, fazendo as chamas chiarem. 50. Que venham 100. O sertão já viu o que o cangaço faz. Mas, Virgulino, insistiu Zé Antônio, eles estão pagando bem, 1000 réis por informação sobre onde a gente está. Maria Bonita parou de costurar. Isso é perigoso. O povo pode entregar a gente. O povo não entrega, disse Lampião, com convicção. O povo sabe quem nós somos, sabem que defendemos eles. Os coronéis podem pagar o que quiser, mas não compram lealdade verdadeira. E se um ou outro vender a gente? Perguntou outro cangaceiro. Lampião olhou para o fogo, pensativo. Aí a gente ensina que traição se paga caro. Naquela noite, Lampião não conseguiu dormir. Ficou sentado numa pedra, olhando as estrelas. Maria Bonita percebeu e foi até ele. Não consegue dormir? Tô pensando, mulher. Pensando no quê? No que o Padre João disse, sobre a vingança nunca terminar. Maria Bonita sentou ao lado dele. E o que você acha? Acho que ele está certo. Matei Teodoro, mas agora tem Jacinto. Se matar Jacinto, vai ter outro. É um ciclo que não acaba. Então por que continua? Lampião olhou para ela, os olhos brilhando na luz das estrelas. Porque enquanto eu estiver vivo, os coronéis vão pensar 2 vezes antes de fazer maldade. Não é sobre acabar com todos eles. É sobre fazer eles terem medo. Medo de que,
Se machucarem um pobre, o cangaço vai aparecer. Maria Bonita segurou a mão dele. Você carrega o mundo nas costas, Virgulino. Não carrego sozinho. Tenho vocês. Tenho você. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o vento e o crepitar da fogueira ao longe. Foi quando um vulto apareceu na escuridão. Lampião puxou a garrucha num instante, mas relaxou quando viu que era um menino de uns 12 anos, magro e sujo. "Quem é você, moleque?" perguntou Lampião. "Meu nome é João Pequeno, senhor Lampião. Vim trazer um recado." "Recado de quem?" "Do povo de Canudos. O coronel Jacinto tá lá. Disse que se o povo não entregar vocês, ele vai queimar a cidade." Lampião sentiu a raiva subir. "Queimar a cidade?" "Sim, senhor, e já começou. Queimou 3 casas. Disse que vai queimar uma por dia até alguém falar onde vocês estão." Maria Bonita levantou num pulo. "Esse miserável tá usando o povo como isca." Lampião cerrou os punhos. "Quanto tempo faz que ele tá lá?" 2 dias, senhor." "E por que não falaram antes?" "Porque o povo não quer entregar vocês, mas não aguenta mais ver as casas queimando." Lampião olhou para o céu, depois para o menino. "Volta para Canudos. Diz para o povo aguentar mais um dia. Amanhã de noite o cangaço chega." O menino sorriu, os olhos brilhando de esperança. "De verdade? De verdade. Agora vai, antes que alguém te veja aqui." O menino desapareceu na escuridão. Lampião virou para Maria Bonita. "Prepara o bando. Vamos para Canudos." "Pode ser armadilha", alertou Maria. "Pode, mas não posso deixar o povo sofrer por minha causa." No dia seguinte, ao amanhecer, o bando levantou o acampamento. 15 cangaceiros, todos armados, todos prontos para a guerra. Lampião sabia que enfrentar 50 jagunços era loucura. Mas ele não lutava com números, lutava com estratégia, com coragem e com a certeza de que o sertão estava do lado dele. Enquanto cavalgavam, Lampião pensava no Padre João, no Coronel Teodoro, em todos os que tinham caído. Pensava nos que ainda viriam. A vida de cangaceiro não era fácil. Era pó, sangue e morte sempre à espreita. Mas era também liberdade, era justiça. Era a única forma que ele conhecia de fazer o sertão ser um lugar melhor. "Virgulino", chamou Maria Bonita, cavalgando ao seu lado. "Quando isso tudo vai acabar?" Lampião olhou para ela e sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. "Não sei, mulher. Talvez nunca acabe. Mas enquanto eu estiver de pé, vou lutar. Por você, pelo povo, pelo sertão." Maria Bonita assentiu. Ela sabia. Sempre soube. Lampião não era homem de sossego. Era homem de luta. E ela estaria ao lado dele até o fim. O sol subia no céu, quente e implacável. À frente, Canudos esperava. O coronel Jacinto esperava. A guerra esperava. Mas Lampião não tinha medo, porque no sertão a lenda de Lampião já era maior que o próprio homem. Onde houvesse injustiça, seu nome seria sussurrado. Onde houvesse opressão, sua sombra apareceria. Lampião não morria. Virava lenda. E lenda, no sertão, é eterna. No sertão a vingança nunca acaba. Só muda de dono. E você tá me ouvindo de onde, cabra? Se gostou desse caos de Lampião, não fica moscando. Curte, compartilha e se inscreve para não perder as próximas traquinagens do cangaço. O sertão ainda tem muito de Lampião para te contar.